As tochas tremeluzem contra as pedras úmidas da Subura, o bairro mais perigoso de Roma. É quase meia-noite e as ruas estreitas ecoam com murmúrios, risadas abafadas e o som de moedas tilintando. Uma porta semiaberta deixa escapar música de flauta e o aroma doce de incenso misturado ao vinho. Sombras dançam nas paredes, enquanto figuras encapuzadas entram e saem discretamente de edifícios que, durante o dia, parecem casas comuns, mas à noite revelam sua verdadeira natureza. Este é o mundo oculto de Roma, onde o prazer se entrelaça com o poder de formas que a história oficial preferiu esquecer. Roma não era apenas um império construído sobre conquistas militares e engenharia brilhante. Por trás da fachada de mármore e glória, existia uma rede complexa onde o sexo funcionava como moeda política, ferramenta de espionagem e, muitas vezes, passaporte para a morte ou para a fortuna. As mulheres que habitavam esse mundo não eram apenas vítimas passivas do sistema. Algumas comandavam fortunas que rivalizavam com as de senadores. Outras sussurravam nos ouvidos de generais, influenciando decisões que mudavam o destino de províncias inteiras. Muitas pagaram com a vida por saberem demais, mas outras ascenderam a alturas que nenhuma matrona respeitável jamais sonhou alcançar. A sociedade romana tinha uma relação ambígua com o sexo comercial. Por um lado, era considerado necessário para manter a ordem social, evitando que homens casados buscassem aventuras com mulheres casadas de boa família. Por outro, aquelas que exerciam essa profissão eram marcadas com estigma legal e social, obrigadas a usar roupas específicas e proibidas de participar de muitos aspectos da vida civil. No entanto, dentro dessa marginalização, floresceu um submundo de intrigas, riqueza e influência que operava nas sombras do poder imperial. Os bordéis não eram apenas locais de prazer físico. Funcionavam como centros de informação onde segredos militares eram negociados, alianças políticas eram forjadas e destinos eram decididos entre lençóis perfumados. Mercadores, soldados, políticos e até mesmo imperadores frequentavam esses estabelecimentos, não apenas em busca de prazer, mas também de informações valiosas que poderiam determinar o sucesso de suas empreitadas. As mulheres mais espertas aprenderam rapidamente que conhecimento era poder, e poder podia ser convertido em liberdade, riqueza e proteção. Nem todas eram escravas trazidas de terras distantes. Muitas eram cidadãs romanas que escolheram essa vida por necessidade econômica, outras por ambição. Algumas foram forçadas pelas circunstâncias, mas outras viram nisso uma oportunidade de ascensão social impossível por outros meios. Em uma sociedade onde as mulheres tinham poucos direitos legais, a prostituição oferecia uma forma tortuosa, mas real, de independência econômica. As mais bem-sucedidas acumulavam propriedades, compravam escravos e até mesmo patrocinavam jogos públicos, comprando assim um tipo de respeito social que suas origens jamais teriam permitido. A violência estava sempre presente. Clientes embriagados, proxenetas cruéis e a constante ameaça de doenças tornavam essa uma profissão extremamente perigosa. Muitas morriam jovens, esquecidas e sem nome. Outras desapareciam misteriosamente quando sabiam demais sobre os poderosos que as frequentavam. O Estado romano tentava regular a atividade através de leis que obrigavam ao registro oficial e impunham restrições de vestimenta. Mas na prática, esse mundo operava segundo suas próprias regras, onde a sobrevivência dependia mais da astúcia do que da proteção legal. Mas algumas transcenderam essas limitações de forma espetacular. Tornaram-se confidentes de imperadores, conselheiras não oficiais de generais e, em casos raros, até mesmo esposas de homens poderosos que desafiaram as convenções sociais por amor ou por interesse político. Suas histórias foram em grande parte apagadas dos registros oficiais,
mas fragmentos sobreviveram em grafites, cartas privadas e nas entrelinhas das crônicas dos historiadores mais ousados. Este mundo de prazer e perigo, de ascensão meteórica e queda fatal, de segredos sussurrados e fortunas conquistadas, revela uma face de Roma que os monumentos não contam. É a história de mulheres que, mesmo marginalizadas, encontraram formas de exercer poder e influência em uma das civilizações mais machistas da história. Suas vidas entrelaçaram-se com os grandes eventos políticos de Roma, e suas decisões, por vezes, alteraram o curso da história de forma que talvez nunca saberemos completamente. Roma se ergueu com espadas, mas sobreviveu também com os segredos sussurrados no escuro, onde o prazer se encontrava com o poder e onde mulheres consideradas as mais baixas da sociedade, às vezes, determinavam o destino dos mais altos. Esta é a história delas, contada através das ruínas de Pompeia, dos grafites obscenos de Roma e dos fragmentos de uma verdade que o tempo tentou apagar, mas que ainda ecoa nas pedras antigas da cidade eterna. A prostituição em Roma não nasceu do nada. Como muitos aspectos da cultura romana, essa prática foi herdada e adaptada de civilizações anteriores, principalmente dos etruscos e dos gregos, que já possuíam sistemas organizados de comércio sexual. Os etruscos, predecessores dos romanos na Península Itálica, tinham uma visão mais liberal da sexualidade, incluindo práticas que os próprios romanos posteriormente considerariam excessivamente permissivas. Quando Roma absorveu os territórios etruscos, também absorveu suas tradições, incluindo formas organizadas de prostituição que foram gradualmente romanizadas e adaptadas às necessidades específicas da sociedade romana em crescimento. Os gregos contribuíram com um modelo mais sofisticado, especialmente através das hetairas, cortesãs educadas que não ofereciam apenas prazer físico, mas também companhia intelectual. Essas mulheres eram frequentemente versadas em música, poesia e filosofia, servindo como acompanhantes em banquetes e eventos sociais importantes. Quando Roma conquistou a Grécia, muitas dessas práticas foram importadas, criando uma hierarquia complexa de prestadoras de serviços sexuais que atendia diferentes classes sociais e necessidades específicas da sociedade romana. A sociedade romana desenvolveu uma classificação detalhada das mulheres que exerciam a prostituição, cada categoria com suas próprias regras, clientela e status social. As meretrices constituíam a categoria mais comum, mulheres que praticavam o comércio sexual de forma relativamente aberta e eram registradas oficialmente pelas autoridades. O termo derivava de merere, que significava ganhar ou merecer, indicando que essas mulheres ganhavam dinheiro através de seus serviços. Elas operavam principalmente nos bordéis oficiais e eram submetidas à regulamentação estatal, incluindo o pagamento de impostos específicos sobre suas atividades. As lupai representavam o extremo oposto do espectro social. Seu nome derivava de lupa, palavra latina para loba, animal associado tanto à fertilidade quanto à promiscuidade na mitologia romana. Essas mulheres operavam nas margens da sociedade, frequentemente nas ruas, tavernas baratas e cemitérios, atendendo principalmente escravos, soldados de baixa patente e trabalhadores urbanos. Seus preços eram extremamente baixos, suas condições de trabalho precárias e sua expectativa de vida muito reduzida. Muitas eram escravas ou libertas, sem outras opções de sustento, forçadas a essa vida pelas circunstâncias mais desesperadoras. No topo da hierarquia estavam as cortesãs de luxo, conhecidas como scortae famosae, mulheres que atendiam exclusivamente à elite romana. Essas mulheres eram frequentemente educadas. Algumas eram libertas de famílias ricas que haviam investido em sua educação. Outras eram mulheres de origem livre que haviam escolhido essa vida
devido às oportunidades financeiras que oferecia. Elas mantinham casas luxuosas, possuíam escravos próprios e cobravam preços que equivaliam ao salário anual de um trabalhador comum. Suas clientelas incluíam senadores, generais, mercadores ricos e, ocasionalmente, membros da família imperial. O lupanar funcionava como muito mais do que um simples bordel. Era um centro social complexo, onde informações eram trocadas, negócios eram conduzidos e alianças eram formadas. Os bordéis mais sofisticados possuíam salas de banquete, jardins internos e até mesmo bibliotecas pequenas. Clientes frequentemente se encontravam para discutir negócios antes ou depois de seus encontros românticos, tornando esses locais pontos nodais de uma rede de informações que se estendia por todo o império. Os proprietários de bordéis, conhecidos como lenones, muitas vezes eram homens de negócios astutos que entendiam o valor das informações que passavam por seus estabelecimentos e não hesitavam em lucrar com esse conhecimento adicional. A localização dos bordéis seguia padrões específicos relacionados ao planejamento urbano romano. Os estabelecimentos de classe baixa concentravam-se em bairros como a Subura, área populosa e perigosa de Roma, onde a densidade populacional alta e a pobreza criavam tanto demanda quanto oferta para serviços sexuais baratos. Os bordéis de categoria intermediária localizavam-se próximos ao fórum e outras áreas comerciais, aproveitando o fluxo constante de mercadores e visitantes de outras cidades. As cortesãs de luxo frequentemente possuíam suas próprias residências em bairros mais nobres, operando de forma mais discreta e seletiva. O sistema legal romano desenvolveu mecanismos específicos para regular essa atividade. A prostituição era legal, mas altamente regulamentada. Mulheres que exerciam essa profissão eram obrigadas a se registrar com os edis, magistrados responsáveis pela ordem pública, e pagar impostos específicos sobre suas atividades. Elas eram proibidas de usar roupas que as confundissem com matronas respeitáveis e tinham restrições legais significativas, incluindo a impossibilidade de testemunhar em tribunais em muitos casos. Paradoxalmente, enquanto a profissão era legal, aquelas que a exerciam eram consideradas infames sob a lei romana, uma classificação que limitava severamente seus direitos civis. A economia da prostituição romana era substancial. Estimativas baseadas em evidências arqueológicas e documentais sugerem que em Roma imperial haviam centenas de bordéis de diferentes categorias, empregando milhares de mulheres e movimentando somas consideráveis de dinheiro anualmente. Parte dessa renda ia para os cofres públicos através de impostos, parte enriquecia proxenetas e proprietários de bordéis, e uma porção menor chegava às próprias mulheres, especialmente aquelas no topo da hierarquia profissional. Descemos uma escadaria estreita, talhada na rocha vulcânica, as paredes úmidas refletindo a luz vacilante das lamparinas de óleo. O ar torna-se mais denso, carregado de aromas contraditórios. Incenso caro, misturado ao odor de corpos suados, vinho derramado e o perfume enjoativo usado para mascarar outros cheiros menos agradáveis. Estamos entrando no lupanar de Subura, um dos maiores bordéis de Roma, escavado parcialmente no subsolo para aproveitar melhor o espaço limitado da cidade superpopulosa. As paredes são decoradas com afrescos explícitos que não deixam dúvidas sobre o propósito do estabelecimento. Pinturas que servem tanto para decoração quanto para comunicação com clientes que talvez não falem latim. O corredor principal leva a uma série de pequenas celas, cada uma com apenas 2 ou 3 metros quadrados. As portas são baixas, forçando os visitantes a se curvarem para entrar, um detalhe arquitetônico que alguns interpretam como simbólico da humilhação inerente ao ambiente.
Cada porta possui uma pequena abertura através da qual os clientes podem observar o interior antes de fazer sua escolha. As celas possuem apenas o essencial: uma cama estreita de pedra coberta com esteiras e peles de animal, uma pequena mesa para deixar objetos pessoais e uma bacia de cerâmica para higiene básica. Algumas celas mais caras possuem decorações adicionais, como estatuetas de Vênus ou Príapo, divindades associadas ao amor e à fertilidade. As paredes das celas estão cobertas de grafites deixados por clientes ao longo dos anos. Alguns são simples nomes acompanhados de datas. Outros são descrições explícitas de atos sexuais. E muitos são declarações de amor ou desejo dirigidas a prostitutas específicas. Esses grafites constituem uma das fontes históricas mais valiosas sobre a prostituição romana, oferecendo perspectivas não censuradas sobre as experiências de clientes e, ocasionalmente, das próprias mulheres. Frases como "Restituta, você tem um coração doce", ou "Marcos esteve aqui com Fortunata", humanizam um ambiente que facilmente poderia ser visto apenas como transacional. O sistema de preços era claramente estabelecido e publicamente exibido. Placas de madeira ou inscrições nas paredes indicavam os custos dos diferentes serviços, que variavam drasticamente dependendo da categoria do estabelecimento e da mulher específica. Um encontro básico com uma lupa poderia custar o equivalente a um pão e uma caneca de vinho, aproximadamente 2 moedas de bronze chamadas ases. Serviços mais elaborados ou tempo adicional custavam mais, e certas práticas sexuais específicas tinham preços diferenciados. As cortesãs de luxo cobravam valores equivalentes ao salário mensal de um artesão qualificado. O funcionamento diário do bordel seguia rotinas específicas adaptadas aos ritmos da vida romana. As atividades começavam no final da tarde, quando os homens terminavam seus trabalhos diários, e se estendiam até as primeiras horas da manhã. Durante as horas de pico, especialmente após os jogos públicos ou festivais religiosos, os estabelecimentos ficavam lotados, criando filas e necessitando de organização cuidadosa para evitar distúrbios. Os proprietários empregavam escravos ou homens livres como seguranças, conhecidos como capsari, responsáveis por manter a ordem e proteger tanto as mulheres quanto os clientes de situações perigosas. A composição étnica das prostitutas refletia a diversidade do Império Romano. Mulheres vinham de todas as partes do mundo conhecido: gaulesas de cabelos loiros, egípcias de pele escura, germanas de olhos azuis, sírias experientes em cosméticos e perfumes e mulheres locais italianas. Essa diversidade era deliberadamente cultivada pelos proprietários de bordéis, que entendiam que diferentes clientes tinham preferências específicas baseadas em fantasias exóticas ou familiaridade cultural. Anúncios pintados nas paredes externas dos estabelecimentos frequentemente destacavam a origem étnica das mulheres disponíveis como atrativo comercial. As condições de vida variavam enormemente dependendo da categoria do estabelecimento e do status da mulher. Escravas nos bordéis mais baratos viviam em condições miseráveis, frequentemente mal alimentadas e sujeitas a abusos constantes. Elas dormiam nas próprias celas onde trabalhavam e raramente saíam do estabelecimento. Em contraste, mulheres livres ou libertas em bordéis de melhor categoria tinham maior autonomia. Podiam possuir objetos pessoais e frequentemente moravam em acomodações separadas, comparecendo ao bordel apenas durante as horas de trabalho. O aspecto médico da prostituição era precário na melhor das hipóteses. Doenças sexualmente transmissíveis eram comuns e frequentemente fatais, especialmente para mulheres que não tinham recursos para tratamento médico adequado. Alguns estabelecimentos mais sofisticados mantinham relações com médicos que faziam visitas regulares, mas isso era exceção rather than regra.
métodos contraceptivos primitivos eram utilizados, incluindo esponjas embebidas em substâncias ácidas, ervas abortivas e amuletos supostamente mágicos. Mas a eficácia desses métodos era questionável e muitas mulheres enfrentavam gravidezes indesejadas. A segurança era uma preocupação constante. Clientes embriagados podiam tornar-se violentos e roubos eram comuns tanto contra prostitutas quanto contra clientes. Alguns bordéis desenvolveram sistemas elaborados de segurança, incluindo esconderijos secretos para dinheiro e objetos valiosos, códigos de sinais para solicitar ajuda e alianças com gangues locais para proteção contra competidores ou autoridades excessivamente zelosas. As mulheres mais espertas aprendiam técnicas básicas de autodefesa e mantinham facas pequenas ou outros objetos que poderiam ser usados como armas em emergências. A hierarquia interna dos bordéis era complexa e rigorosamente mantida. No topo estavam as mulheres mais velhas ou mais bem-sucedidas que frequentemente assumiam papéis administrativos, gerenciando as contas, treinando recém-chegadas e mediando disputas. Essas mulheres, conhecidas como magistrai, exerciam poder considerável dentro dos estabelecimentos e frequentemente desenvolviam relações próximas com os proprietários. Abaixo delas estavam as prostitutas experientes, seguidas pelas novatas, e no fundo da hierarquia estavam as escravas sem treinamento ou aquelas sendo punidas por transgressões. O encontro foi discretamente arranjado numa vila nas colinas de Roma, longe dos olhos curiosos do fórum. Lívia Drusila, ainda jovem esposa de um obscuro senador, havia começado sua carreira como uma cortesã de luxo antes de seu casamento arranjado. Agora, anos depois, ela utilizava seus contatos anteriores para uma missão muito mais perigosa que qualquer coisa que havia feito nos bordéis: descobrir os planos militares de Marco Antônio para o jovem Otaviano, futuro imperador Augusto. A rede de prostitutas que ela havia cultivado ao longo dos anos tornou-se uma das mais eficazes redes de espionagem de Roma, infiltrada em todos os níveis da sociedade romana. A prostituição em Roma não era apenas sobre prazer físico, era uma indústria de informações. Os bordéis funcionavam como pontos de coleta de inteligência, onde segredos militares, planos políticos e escândalos pessoais eram inconscientemente revelados por clientes embriagados ou emocionalmente vulneráveis. As mulheres mais inteligentes aprenderam rapidamente que um fragmento de informação, no momento certo, valia mais que meses de trabalho tradicional. Elas desenvolveram técnicas sofisticadas para extrair informações. Faziam perguntas aparentemente inocentes durante momentos íntimos. Fingiam desinteresse para encorajar clientes a se gabarem e memorizavam detalhes aparentemente insignificantes que poderiam ser valiosos para os compradores certos. Messalina, terceira esposa do imperador Cláudio, havia sido uma dessas mulheres. Antes de seu casamento imperial, ela operava uma das mais sofisticadas redes de cortesãs de Roma, especializadas em clientes militares e políticos de alto escalão. Suas meninas não eram apenas belas, eram treinadas para reconhecer mapas militares, entender terminologia política e memorizar conversas complexas. Quando Messalina tornou-se imperatriz, ela manteve essa rede ativa, usando-a para monitorar potenciais conspirações contra seu marido e para chantagear senadores que poderiam se opor às suas ambições políticas. Seus métodos eram tão eficazes que alguns historiadores sugerem que ela sabia de complôs contra Cláudio antes mesmo dos próprios conspiradores finalizarem seus planos. O caso mais famoso envolveu Cleópatra e sua estratégia para conquistar primeiro Júlio César e depois Marco Antônio. Embora ela própria não fosse uma prostituta, a rainha do Egito utilizou técnicas e conhecimentos derivados das cortesãs mais sofisticadas de Alexandria
para seduzir e manipular os líderes romanos mais poderosos de sua época. Ela estudou detalhadamente os gostos sexuais, preferências pessoais e vulnerabilidades psicológicas de seus alvos, informações que só poderiam ter sido obtidas através de redes de espionagem similares às operadas por prostitutas profissionais. Seus encontros com César e Antônio não eram apenas românticos, mas cuidadosamente orquestrados, exercícios de inteligência política, onde cada palavra e gesto tinham propósitos estratégicos. As técnicas de espionagem desenvolvidas pelas prostitutas romanas eram surpreendentemente sofisticadas. Elas aprenderam a identificar cicatrizes de batalha que poderiam indicar participação em campanhas específicas, reconhecer sotaques que revelavam origens geográficas de clientes e interpretar anéis, roupas e outros objetos pessoais que indicavam status social e afiliações políticas. Algumas desenvolveram memórias prodigiosas, capazes de recitar conversas inteiras dias após tê-las ouvido. Outras aprenderam rudimentos de leitura para poder copiar documentos deixados negligentemente pelos clientes embriagados. A rede de espionagem mais extensa foi desenvolvida durante as guerras civis do século I a.C., quando diferentes facções políticas competiam pelo controle de Roma. Prostitutas foram recrutadas por todos os lados do conflito, criando uma teia complexa de lealdades duplas e triplas que às vezes resultava em informações contraditórias sendo vendidas simultaneamente para diferentes compradores. Algumas mulheres tornaram-se agentes duplos, ostensivamente trabalhando para uma facção enquanto secretamente serviam a outra. A mais famosa dessas foi Flora, uma liberta que simultaneamente fornecia informações para Pompeu e César, jogando-os um contra o outro, enquanto acumulava riqueza substancial de ambos os lados. Os métodos de pagamento por informações eram variados e criativos. Algumas mulheres recebiam dinheiro diretamente, mas outras eram pagas com proteção legal, alforria de escravidão, propriedades urbanas ou rurais, ou mesmo casamentos arranjados com homens de status superior. Os compradores de informações incluíam não apenas políticos e militares romanos, mas também diplomatas estrangeiros, mercadores interessados em movimentos de tropas que poderiam afetar rotas comerciais, e até mesmo outros criminosos planejando roubos baseados no conhecimento de quando certas casas estariam vazias. O perigo estava sempre presente. Mulheres que sabiam demais frequentemente desapareciam misteriosamente, encontradas mortas em becos escuros ou simplesmente sumindo sem deixar rastros. Algumas foram envenenadas por clientes que descobriram suas atividades de espionagem. Outras foram eliminadas por seus próprios manipuladores quando tornaram-se inconvenientes. A expectativa de vida de uma espiã prostituta era significativamente menor que a de suas colegas que se limitavam ao trabalho sexual tradicional. No entanto, os lucros potenciais eram tão grandes que sempre havia mulheres dispostas a assumir esses riscos. Algumas prostitutas especializaram-se em tipos específicos de inteligência. Havia aquelas que se concentravam em informações militares, cultivando relacionamentos com centuriões e tribunos para descobrir movimentos de tropas e planos de batalha. Outras focavam em escândalos pessoais, coletando evidências de adultério, corrupção ou outras indiscrições que poderiam ser usadas para chantagem. Um terceiro grupo especializava-se em inteligência econômica, descobrindo informações sobre contratos governamentais, flutuações de preços de commodities e oportunidades de investimento que poderiam ser lucrativas para mercadores bem informados. A tecnologia da época limitava os métodos de comunicação, mas as prostitutas desenvolveram sistemas engenhosos para transmitir informações. Códigos simples baseados em arranjos de joias, tipos de perfumes usados ou até mesmo a disposição de objetos em quartos eram utilizados para comunicar mensagens básicas.
Algumas mulheres aprenderam a escrever em grego ou outras línguas estrangeiras para dificultar a interceptação de suas mensagens por autoridades romanas. Redes de mensageiros, frequentemente outros escravos ou libertas, eram estabelecidas para transportar informações rapidamente através da cidade e até mesmo entre diferentes cidades do Império. Fortunata chegou em Roma aos 14 anos, acorrentada no porão de um navio mercante que transportava escravos da Galácia. Vendida por apenas 50 denários para um bordel de terceira categoria na Subura, ela parecia destinada a uma vida curta e brutal, servindo clientes embriagados por moedas de bronze. 20 anos depois, ela possuía 3 casas na colina do Aventino, uma vila nos arredores de Roma, 15 escravos pessoais e havia patrocinado um espetáculo de gladiadores que durou 3 dias inteiros. Sua transformação de escrava prostituta em uma das mulheres mais ricas de Roma ilustra as possibilidades extraordinárias, embora raras, de ascensão social através da prostituição no Império Romano. A chave para o sucesso de Fortunata foi sua percepção precoce de que informação era mais valiosa que beleza física. Durante seus primeiros anos no bordel, ela observou cuidadosamente os clientes, memorizando seus nomes, profissões e conversas casuais. Quando descobriu que um mercador de grãos estava planejando artificialmente inflacionar preços através de estocagem ilegal, ela vendeu essa informação para seus competidores por uma quantia que equivalia a 6 meses de ganhos normais. Esse foi o primeiro passo em uma carreira que combinaria prostituição tradicional com espionagem comercial e, eventualmente, investimentos independentes em negócios legítimos. Seu método era meticuloso. Fortunata desenvolveu relacionamentos específicos com diferentes tipos de clientes. Mercadores que revelavam movimentos de commodities, soldados que traziam informações sobre campanhas militares que afetariam mercados regionais e funcionários públicos que inadvertidamente mencionavam contratos governamentais lucrativos. Ela nunca vendia informações diretamente. Em vez disso, investia seu próprio dinheiro baseada no que descobria, comprando grãos antes de escassez anunciadas, investindo em oficinas que produziam equipamentos militares antes de campanhas planejadas e adquirindo propriedades em áreas que ela sabia que seriam desenvolvidas por projetos públicos. Claudia Metelli seguiu uma trajetória diferente, mas igualmente impressionante. Nascida em uma família de patrícios empobrecida, ela inicialmente entrou na prostituição de luxo para manter o status social de sua família. Sua educação superior e conexões familiares permitiram-lhe acesso à elite política romana, incluindo relacionamentos com Pompeu, Crasso e outros membros do primeiro triunvirato. Em vez de simplesmente vender informações, Cláudia usou seus relacionamentos para se tornar uma intermediária política não oficial, arranjando encontros entre facções rivais e negociando acordos secretos. Seus serviços como mediadora eram tão valiosos que ela eventualmente deixou a prostituição completamente, estabelecendo-se como uma consultora política independente que mantinha uma das casas mais influentes de Roma. O investimento em propriedades era uma estratégia comum entre prostitutas bem-sucedidas. Terra era tradicionalmente a forma mais segura de riqueza no mundo romano, e mulheres que haviam acumulado capital suficiente frequentemente compravam casas urbanas que poderiam ser alugadas ou pequenas fazendas nos arredores da cidade. Algumas se especializaram em propriedades comerciais, comprando tavernas, oficinas e até mesmo outros bordéis. Essa diversificação não apenas protegia suas riquezas, mas também lhes dava fontes de renda que não dependiam de sua aparência física ou idade. Licores, uma liberta grega, construiu um império baseado em cosméticos e perfumes. Tendo trabalhado inicialmente como cortesã especializada em clientes orientais, ela desenvolveu conhecimento extenso sobre produtos de beleza importados da Ásia.
Usando seus contatos comerciais e sua compreensão íntima das preferências de mulheres romanas ricas, ela estabeleceu uma rede de importação que trouxe especiarias, óleos aromáticos e pigmentos cosméticos de lugares tão distantes quanto a Índia e a China. Seus produtos eram vendidos não apenas para outras prostitutas, mas também para matronas respeitáveis que discretamente compravam seus cosméticos exóticos através de intermediários. A compra de escravos representava tanto investimento econômico quanto símbolo de status social. Prostitutas ricas frequentemente compravam jovens escravas que treinavam pessoalmente, ensinando não apenas técnicas sexuais, mas também habilidades de observação, memorização e manipulação psicológica. Essas escravas treinadas eram então alugadas ou vendidas para outros bordéis por preços premium ou mantidas como parte de operações de espionagem mais amplas. Algumas proprietárias desenvolveram reputações específicas por produzir escravas altamente qualificadas, criando marcas pessoais que comandavam preços superiores no mercado. O patrocínio de jogos públicos e outras atividades cívicas representava o pináculo da ascensão social para prostitutas enriquecidas. Esses eventos custavam fortunas enormes, mas ofereciam oportunidades incomparáveis de ganhar respeito público e estabelecer conexões com a elite romana. Quando Fortunata patrocinou seus jogos de gladiadores, ela não apenas demonstrou sua riqueza, mas também sua compreensão sofisticada da política romana. Os combatentes que ela escolheu eram todos de regiões específicas que tinham significado político na época, e a duração de 3 dias foi calculada para coincidir com negociações importantes no Senado, garantindo que senadores influentes estivessem presentes em sua audiência. A educação de filhos representava outro investimento crucial. Prostitutas ricas frequentemente enviavam seus filhos, especialmente os meninos, para serem educados em outras cidades onde suas origens seriam menos conhecidas. Essas crianças recebiam educação clássica completa, incluindo retórica, filosofia e administração, preparando-os para carreiras respeitáveis que suas mães nunca poderiam ter sonhado alcançar. Alguns filhos de prostitutas tornaram-se senadores, magistrados e até mesmo generais, suas origens cuidadosamente obscurecidas por riqueza e educação superior. O sistema bancário primitivo de Roma também foi explorado por mulheres empreendedoras. Algumas prostitutas estabeleceram operações de empréstimo, utilizando seu conhecimento íntimo das finanças pessoais de clientes para avaliar riscos de crédito. Elas frequentemente sabiam melhor que banqueiros tradicionais quais mercadores eram confiáveis, quais soldados tinham expectativas realistas de promoção e quais políticos estavam realmente em ascensão versus aqueles que apenas aparentavam sucesso. Essa vantagem informacional permitiu-lhes oferecer empréstimos com termos mais precisos e lucrativos. As alianças matrimoniais representavam o topo absoluto da ascensão social. Algumas prostitutas conseguiram casamentos legítimos com homens de status significativo, geralmente homens mais velhos ou viúvos que valorizavam mais a riqueza e experiência da mulher do que sua reputação social. Esses casamentos frequentemente eram mutuamente benéficos. A mulher ganhava respeitabilidade social, enquanto o homem tinha acesso à riqueza dela e às suas conexões comerciais e políticas. Alguns desses casamentos produziram dinastias que permaneceram influentes por gerações, com as origens da matriarca eventualmente sendo esquecidas ou romantizadas. No entanto, o sucesso sempre vinha acompanhado de riscos substanciais. Mulheres que acumulavam riqueza demais, rapidamente, frequentemente atraíam a atenção indesejada de autoridades, competidores ou até mesmo seus próprios clientes. Várias prostitutas enriquecidas foram assassinadas
por parceiros de negócios invejosos ou por indivíduos que temiam que elas soubessem demais sobre suas atividades ilegais. Outras perderam suas fortunas devido a mudanças políticas súbitas que tornaram seus investimentos inúteis ou seus protetores políticos ineficazes. A idade representava um desafio constante. A prostituição era fundamentalmente uma profissão para mulheres jovens, e mesmo as mais bem-sucedidas eventualmente enfrentavam a realidade de corpos envelhecidos e preferências de clientes por novidades. As mais inteligentes começavam a transição para outros negócios antes que sua aparência física se deteriorasse significativamente, usando seus anos de pico para estabelecer fontes alternativas de renda. Aquelas que esperaram demais, frequentemente, perderam tanto seus clientes quanto suas economias, terminando seus dias em pobreza apesar de anos anteriores de riqueza. A violência era uma companheira constante na vida das prostitutas romanas, uma sombra que pairava sobre cada transação, cada encontro, cada momento de aparente segurança. Aurélia havia aprendido isso da forma mais brutal possível, numa noite de inverno, quando tinha apenas 16 anos. Um cliente embriagado, enfurecido por ela recusar um ato específico que ele exigia, quebrou 3 de suas costelas e deixou uma cicatriz que ia do ombro ao cotovelo. O proprietário do bordel não chamou médico nem autoridades, simplesmente deduziu os dias perdidos de trabalho de seus ganhos futuros. Casos como o de Aurélia eram tão comuns que raramente mereciam menção nos registros oficiais, tornando-se apenas estatísticas invisíveis de uma indústria que consumia vidas humanas como combustível. As doenças representavam um perigo ainda maior que a violência física direta. A sífilis, embora não identificada pelos médicos romanos como uma condição específica, causava sintomas devastadores que eram descritos vagamente como ulcerações genitais ou putrefação das partes íntimas. A gonorreia era mais reconhecível e ligeiramente mais tratável, mas ainda assim frequentemente resultava em infertilidade permanente ou infecções sistêmicas que poderiam ser fatais. Outras condições, incluindo herpes, clamídia e diversas infecções parasitárias, eram endêmicas em bordéis, onde dezenas de clientes diferentes poderiam usar os mesmos espaços e as mesmas mulheres em uma única noite. O conhecimento médico da época era primitivo e frequentemente contraproducente. Tratamentos comuns incluíam aplicações de vinagre forte, que causava queimaduras químicas, ou inserção de substâncias corrosivas que teoricamente limpavam infecções, mas na prática causavam danos teciduais permanentes. Alguns médicos prescreviam sangrias para purificar o sangue corrupto, um procedimento que apenas enfraquecia pacientes já debilitadas. Os remédios mais eficazes eram frequentemente os mais simples: lavagens com água limpa, aplicação de mel como antibiótico natural e repouso prolongado, luxos que raramente estavam disponíveis para prostitutas trabalhadoras. As gravidezes indesejadas eram uma preocupação constante e uma fonte adicional de perigo mortal. Métodos contraceptivos incluíam esponjas embebidas em substâncias ácidas, diafragmas rudimentares feitos de pele de animal e poções à base de ervas que supostamente preveniam a concepção. A eficácia desses métodos era questionável na melhor das hipóteses. Quando a prevenção falhou, os abortos eram realizados através de métodos brutais: inserção de objetos pontiagudos, ingestão de substâncias tóxicas ou trauma físico deliberado na região abdominal. As taxas de mortalidade para esses procedimentos eram altíssimas, e mesmo mulheres que sobreviviam frequentemente ficavam com danos internos permanentes. O sistema legal romano oferecia proteção teoricamente igual para prostitutas, mas na prática elas enfrentavam discriminação sistemática em todos os níveis do processo judicial.
Quando uma prostituta era agredida ou roubada, sua palavra tinha peso legal limitado contra a de um cidadão masculino respeitável. Muitos magistrados assumiam automaticamente que disputas envolvendo prostitutas eram resultado de negociações comerciais mal sucedidas, em vez de crimes legítimos. Além disso, o estigma social associado à profissão significava que testemunhas frequentemente relutavam em apoiar prostitutas em procedimentos legais, temendo que sua própria reputação fosse manchada por associação. As leis de vestuário representavam uma forma de humilhação pública sistemática, projetada para marcar prostitutas como diferentes e inferiores às mulheres respeitáveis. Elas eram obrigadas a usar togas em vez de estolas, o vestimento tradicional das matronas. E essas togas deviam ser tingidas em cores específicas, geralmente amarelo açafrão ou roxo escuro, que as identificavam imediatamente como prostitutas para qualquer observador. Violar essas leis de vestuário resultava em multas pesadas, confisco de roupas e, às vezes, açoitamento público. Algumas mulheres tentavam contornar essas restrições usando joias elaboradas ou penteados complexos para demonstrar status, mas isso também era regulamentado e punido. A obrigatoriedade de registro oficial criava outra camada de vulnerabilidade e controle estatal. Prostitutas deviam aparecer pessoalmente diante dos EDs para serem catalogadas, processo que incluía interrogatórios sobre suas origens, situação legal e intenções profissionais. Seus nomes eram então inscritos em registros públicos que qualquer cidadão poderia consultar, eliminando permanentemente qualquer possibilidade de anonimato ou reinvenção pessoal. Uma vez registrada como prostituta, uma mulher carregava essa marca legal pelo resto da vida, mesmo se posteriormente deixasse a profissão, casasse respeitavelmente ou acumulasse riqueza substancial. Os impostos sobre prostituição eram proporcionalmente mais altos que aqueles cobrados sobre outras profissões, refletindo tanto a lucratividade percebida da atividade quanto o desejo do Estado de desencorajar a prática através de encargos financeiros punitivos. Essas taxas eram coletadas mensalmente e o não pagamento resultava em prisão imediata. Para muitas mulheres, especialmente aquelas em categorias mais baixas, os impostos consumiam uma porcentagem significativa de seus ganhos, perpetuando ciclos de pobreza que tornavam impossível economizar dinheiro suficiente para deixar a profissão. O isolamento social era talvez o aspecto mais psicologicamente devastador da vida prostituída. Mulheres nessa profissão eram sistematicamente excluídas de instituições sociais normais. Não podiam participar de festivais religiosos principais, eram barradas de banhos públicos durante certas horas e enfrentavam rejeição até mesmo por comerciantes que preferiam não associar seus negócios com clientela indesejável. Essa exclusão criava comunidades isoladas de mulheres que dependiam umas das outras para apoio emocional, proteção física e até mesmo necessidades básicas como cuidados médicos rudimentares. As tentativas de escape da prostituição eram frequentemente sabotadas por sistemas legais e sociais que tornavam quase impossível para mulheres marcadas com esse estigma reconstruírem suas vidas. Empregadores legítimos raramente contratavam ex-prostitutas, mesmo para trabalhos não qualificados. Famílias frequentemente rejeitavam filhas ou irmãs que haviam se prostituído, independentemente das circunstâncias que as levaram a essa situação. Até mesmo casamentos com homens de classes sociais baixas eram dificultados por leis que exigiam declaração pública do histórico profissional da noiva, efetivamente tornando impossível escapar do passado. O imperador Constantino estava diante de um dilema que definiria o futuro moral do império. Era o ano 320 d.C.
As pressões crescentes de líderes cristãos exigiam ação decisiva contra o que eles chamavam de abominações carnais, que manchavam a pureza da nova Roma cristã. A prostituição, que havia funcionado como parte integral da sociedade romana por quase 1000 anos, subitamente encontrava-se no centro de uma tempestade ideológica que ameaçava sua própria existência. Os bordéis, que uma vez operaram abertamente sob proteção legal, agora enfrentavam hostilidade oficial crescente, enquanto mulheres que haviam construído suas vidas ao redor dessa profissão descobriam que o mundo estava mudando sob seus pés de formas que elas mal conseguiam compreender. As primeiras medidas anticristãs foram sutis, quase experimentais. Aumentos significativos nos impostos sobre prostituição tornaram a profissão menos lucrativa, tanto para mulheres individuais quanto para proprietários de bordéis. Regulamentações sobre horários de funcionamento foram endurecidas, limitando as operações a poucas horas por dia, em vez do funcionamento noturno tradicional que havia sido padrão por séculos. Leis de zoneamento começaram a empurrar estabelecimentos para áreas cada vez mais remotas da cidade, longe de centros comerciais e residenciais respeitáveis, reduzindo drasticamente o fluxo de clientes e tornando as operações economicamente inviáveis. A retórica cristã contra a prostituição era particularmente poderosa, porque apelava tanto para preocupações morais quanto para ansiedades sociais mais amplas sobre a decadência do império. Líderes religiosos argumentavam que a tolerância romana à prostituição era sintomática de uma corrupção moral mais ampla que havia enfraquecido o império e o tornado vulnerável a invasões bárbaras. Eles contrastavam a pureza sexual cristã com o que caracterizavam como libertinagem pagã desenfreada, criando uma narrativa na qual a eliminação da prostituição era essencial para a salvação tanto espiritual quanto política de Roma. São João Crisóstomo, um dos mais eloquentes críticos da prostituição, descreveu os bordéis como feridas purulentas no corpo de Cristo, e argumentou que nenhuma sociedade verdadeiramente cristã poderia tolerar sua existência. Suas pregações, amplamente disseminadas através do império, influenciaram tanto política imperial quanto opinião popular, criando pressão de base para medidas mais severas contra a indústria sexual. Outros líderes cristãos foram além, argumentando que mulheres que se recusassem a abandonar a prostituição deveriam ser consideradas hereges e tratadas de acordo com as leis anti-heresia, que incluíam confisco de propriedade, exílio e, em casos extremos, execução. As consequências econômicas do declínio da prostituição foram mais amplas do que muitos contemporâneos anteciparam. Bordéis haviam sido âncoras econômicas de bairros inteiros, empregando não apenas prostitutas, mas também músicos, cozinheiros, seguranças, lavadeiras e diversos artesãos que produziam bens especializados para a indústria. Quando esses estabelecimentos começaram a fechar, comunidades inteiras entraram em declínio econômico. Proprietários de bordéis, muitos dos quais haviam investido pesadamente em imóveis e equipamentos especializados, perderam fortunas substanciais praticamente da noite para o dia. Algumas mulheres tentaram adaptar-se às mudanças, convertendo-se ao cristianismo e buscando perdão oficial por seus pecados passados. A igreja desenvolveu rituais específicos para essas conversões, incluindo cerimônias públicas de penitência, onde ex-prostitutas confessavam seus pecados diante de congregações e juravam vidas de castidade futura. Algumas dessas mulheres foram aceitas em conventos, onde poderiam dedicar suas vidas restantes ao serviço religioso. No entanto, a maioria descobriu que a conversão não era suficiente para apagar o estigma social. Elas continuaram sendo tratadas como cidadãs de segunda classe, excluídas de muitos aspectos da vida comunitária cristã.
A clandestinidade tornou-se a única opção para mulheres que não conseguiram ou não quiseram abandonar a prostituição. Operações subterrâneas desenvolveram-se rapidamente, mas sob condições muito mais perigosas que a prostituição legal anterior. Sem proteção oficial ou regulamentação, essas mulheres enfrentaram riscos aumentados de violência, doença e exploração. Preços caíram drasticamente devido à necessidade de discrição e à redução na demanda, enquanto os custos operacionais aumentaram devido à necessidade de subornar autoridades e manter operações secretas. Códigos elaborados desenvolveram-se para facilitar operações clandestinas. Certas disposições de objetos em janelas sinalizavam disponibilidade, enquanto frases específicas em conversas casuais comunicavam preços e serviços. Algumas mulheres começaram a operar como costureiras ou massagistas, profissões legítimas que forneciam cobertura para atividades sexuais comerciais. Redes de comunicação complexas desenvolveram-se para alertar sobre batidas policiais iminentes ou para identificar clientes potencialmente perigosos. O processo de eliminação não foi uniforme em todo o império. Regiões rurais e províncias distantes mantiveram práticas tradicionais por décadas após as reformas oficiais, especialmente em áreas onde a influência cristã era limitada, ou onde autoridades locais escolheram ignorar diretrizes imperiais. Algumas cidades portuárias continuaram tolerando prostituição discreta devido à sua importância econômica para mercadores visitantes e marinheiros. No entanto, a tendência geral era claramente em direção à eliminação completa da profissão legalizada. A documentação oficial sobre prostituição tornou-se cada vez mais escassa, conforme a prática era oficialmente desencorajada e depois proibida. Registros governamentais que anteriormente catalogavam meticulosamente impostos sobre bordéis, licenças de operação e disputas legais envolvendo prostitutas simplesmente pararam de ser mantidos. Essa lacuna documental criou desafios significativos para historiadores posteriores, tentando reconstruir os últimos anos da prostituição legal romana e o impacto de sua eliminação na sociedade imperial. As mulheres que haviam construído fortunas através da prostituição enfrentaram desafios únicos durante este período de transição. Suas riquezas, frequentemente investidas em propriedades urbanas e negócios relacionados à indústria sexual, perderam valor rapidamente. Algumas conseguiram reinventar-se como comerciantes legítimas, usando suas habilidades de negociação e redes de contatos para estabelecer operações em outros setores. Outras perderam tudo, terminando suas vidas na pobreza, apesar de décadas de sucesso anterior. A memória cultural da prostituição romana começou a ser sistematicamente apagada ou romantizada. Textos que descreviam práticas sexuais comerciais foram censurados ou destruídos, enquanto outros foram editados para remover referências explícitas. A arte que retratava cenas de bordéis foi coberta com tinta ou fisicamente removida de edifícios públicos. Gradualmente, o conhecimento detalhado sobre como essa indústria havia funcionado começou a desaparecer, deixando apenas fragmentos e pistas indiretas para historiadores futuros descobrirem. As cinzas do Vesúvio preservaram mais do que edifícios e corpos em Pompeia. Elas congelaram no tempo um instantâneo perfeito da prostituição romana em seu auge. Quando arqueólogos começaram a escavar sistematicamente a cidade enterrada no século XVIII, eles descobriram não apenas os restos físicos de bordéis, mas um arquivo involuntário de grafites, pinturas e objetos pessoais que ofereciam perspectivas íntimas sobre vidas que a história oficial havia escolhido esquecer. Nas paredes do lupanar de Pompeia, ainda podemos ler as palavras de clientes apaixonados, reclamações de prostitutas sobre pagamentos atrasados e até mesmo poesias eróticas rabiscadas por visitantes literalmente letrados.
Esses fragmentos constituem uma das fontes históricas mais honestas e não censuradas sobre a sexualidade e as relações humanas no mundo antigo. Os grafites descobertos em Pompeia revelam uma humanidade surpreendente por trás da transação comercial. Frases como "restituta", "você tem um coração de mel", ou "aqui Marcos encontrou o verdadeiro amor com Spendusa", mostram que mesmo em contextos comerciais, conexões emocionais genuínas podiam desenvolver-se entre prostitutas e clientes. Outros grafites são mais mundanos, mas igualmente reveladores. Reclamações sobre preços, elogios a técnicas específicas ou simples declarações de presença como "Gaius Valerius Venustus esteve aqui". Essas inscrições transformam estatísticas históricas abstratas em pessoas reais com nomes, sentimentos e experiências individuais. As pinturas eróticas descobertas nos bordéis serviam múltiplas funções além da decoração. Muitas eram essencialmente menus visuais, ilustrando diferentes atos sexuais disponíveis para clientes que poderiam não falar latim fluentemente. Outras tinham propósitos religiosos ou supersticiosos, invocando proteção divina através de imagens de Príapo, deus da fertilidade, ou oferecendo proteção contra o olho mau através de símbolos apotropaicos. A qualidade artística dessas pinturas varia dramaticamente, desde obras primitivas claramente executadas por artistas locais até afrescos sofisticados que sugerem patronato wealthy e atenção cuidadosa aos detalhes estéticos. Objetos pessoais descobertos em contextos arqueológicos oferecem insights adicionais sobre as vidas diárias das prostitutas romanas. Joias simples, cosméticos, pequenos amuletos religiosos e até mesmo brinquedos infantis encontrados nos quartos de bordéis sugerem que essas mulheres mantiveram aspectos de normalidade humana, apesar de suas profissões marginalizadas. Alguns achados são particularmente tocantes. Uma boneca de pano escondida sob um colchão, indicando que uma jovem prostituta talvez manteve um lembrete de sua infância, ou um anel barato gravado com um nome masculino, sugerindo um relacionamento romântico pessoal, separado do trabalho profissional. A influência da prostituição romana estendeu-se muito além das fronteiras cronológicas do Império. Práticas e instituições desenvolvidas em bordéis romanos influenciaram o desenvolvimento da prostituição em sociedades europeias medievais e modernas. O conceito de bordéis licenciados e regulamentados pelo Estado, por exemplo, pode ser rastreado diretamente até precedentes romanos. Similarmente, a distinção entre diferentes categorias de prostitutas baseadas em classe social e clientela continuou sendo uma característica de sistemas de prostituição em muitas culturas posteriores. A literatura erótica romana, embora fragmentária devido à censura posterior, influenciou significativamente o desenvolvimento de gêneros literários eróticos na Europa renascentista e posterior. Trabalhos como o Satyricon de Petrônio, que inclui descrições detalhadas de bordéis e prostitutas, foram redescobertos durante o Renascimento e influenciaram autores como Boccaccio, Aretino e, posteriormente, escritores franceses como Voltaire e Diderot. Essas influências literárias ajudaram a preservar memórias culturais da prostituição romana, muito depois que as próprias práticas haviam desaparecido. O fascínio moderno com prostitutas romanas reflete ansiedades e curiosidades contemporâneas sobre sexualidade, poder feminino e mobilidade social. Em uma época quando discussões sobre trabalho sexual permanecem controversas, as prostitutas romanas oferecem um caso de estudo histórico relativamente seguro para explorar questões sobre agência feminina, exploração econômica e as complexidades morais do sexo comercial.
Elas representam figuras simultaneamente empoderadas e vitimizadas, permitindo interpretações múltiplas dependendo de perspectivas políticas e ideológicas contemporâneas. A arqueologia continua revelando novos insights sobre a prostituição romana. Escavações recentes em Roma, Londres e outras cidades do Antigo Império descobriram evidências de bordéis em locais anteriormente não identificados, expandindo nossa compreensão sobre a prevalência e distribuição geográfica da prostituição imperial. Técnicas arqueológicas modernas, incluindo análise de DNA e estudos isotópicos de restos esqueléticos, estão fornecendo informações sobre as origens geográficas das prostitutas, suas dietas e até mesmo detalhes sobre suas vidas reprodutivas. A preservação digital de sites arqueológicos relacionados à prostituição está criando recursos educacionais que permitem acesso virtual a materiais que anteriormente eram acessíveis apenas a especialistas. Reconstruções virtuais tridimensionais de bordéis pompeianos, por exemplo, permitem que estudantes e pesquisadores explorem esses espaços de formas que seriam impossível fisicamente devido a restrições de conservação. Essas tecnologias estão democratizando o acesso a evidências históricas e permitindo novas formas de pesquisa e interpretação. O legado das prostitutas romanas também vive em tradições folclóricas e cultura popular que persistem até hoje. Muitas lendas urbanas sobre figuras históricas femininas poderosas incorporam elementos derivados de estereótipos sobre prostitutas romanas. Mulheres que usaram sedução para ganhar poder político, que acumularam riquezas através de inteligência e manipulação, ou que influenciaram eventos históricos importantes através de relacionamentos românticos estratégicos. Embora essas lendas sejam frequentemente historicamente inexatas, elas demonstram a persistência cultural de memórias sobre mulheres que transcenderam limitações sociais através de sexualidade comercial. A questão da agência feminina versus vitimização permanece central nas discussões acadêmicas sobre prostituição romana. Alguns estudiosos enfatizam as oportunidades limitadas disponíveis para mulheres na sociedade romana e argumentam que a prostituição representava uma das poucas formas possíveis de independência econômica feminina, mesmo que precária. Outros enfatizam a exploração sistemática, violência e marginalização social que caracterizavam a profissão. Essa tensão interpretativa reflete debates mais amplos sobre como compreender experiências históricas femininas em sociedades patriarcais. Roma se ergueu com espadas, mas sua verdadeira força residia nos segredos sussurrados no escuro, nas informações comercializadas entre lençóis perfumados e nas alianças forjadas em quartos pequenos, iluminados por lamparinas tremeluzentes. As prostitutas romanas não eram apenas vítimas passivas de um sistema opressivo. Elas eram participantes ativas em redes complexas de poder, informação e influência que ajudaram a moldar o curso da história imperial. Suas histórias, preservadas em fragmentos de cerâmica, inscrições apagadas e ruínas silenciosas, continuam falando conosco através dos séculos, lembrando-nos de que o poder assume muitas formas e que mesmo aqueles considerados mais baixos na sociedade, às vezes determinavam o destino dos mais altos. O fascínio imortal que exercem sobre nossa imaginação coletiva testifica não apenas nossa curiosidade sobre o passado, mas nossa compreensão instintiva de que suas vidas incorporaram contradições fundamentais sobre sexualidade, poder e sobrevivência humana que permanecem relevantes hoje. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima.